Eu fiquei de fazer um vídeo sobre o namoro, né? Como ia ficar muito grande pro IGTV, a gente resolveu deixar aqui no YouTube mesmo. Então, não, no YouTube já sim. Aqui está meu pai que é youtuber. O youtuber hoje eu não sei ele lá na E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, nem sempre eu tô por aqui, geralmente eu faço os vídeos lá pro nosso perfil do Instagram. Então a gente tem vários IGTVs lá pra vocês darem uma olhadinha. Segue a gente, curte os nossos vídeos. Eu comecei a fazer uma série de vídeos falando sobre relacionamento. Então eu já falei sobre relacionamento familiar, sobre amizade, sobre defraudação emocional, tá bem legal. Vai lá dar uma olhadinha, deixa um comentário e ajuda a gente aí. E eu trouxe um convidado especial hoje pra falar com a gente sobre esse assunto. E aí, seguidores, tudo na paz? Pra quem não sabe, esse é o Jonas, o meu pai. E eu queria começar perguntando o que seria o namoro cristão. O que é o namoro numa perspectiva cristã? Bem, o namoro é o seguinte: não existe um código de éticas como deve ser feito. Nós temos princípios, como cristãos nós temos princípios, tá certo? Então, e a definição do namoro em si, nós não temos muito tempo, mas resumindo, é uma fase de conhecimento. É uma fase de conhecimento, nós vamos conhecer outra pessoa, vamos trocar ideia, para ver se as ideias encaixam, entendeu? Então, eu tenho o namoro como um privilégio também, porque antigamente não era assim, não é? Antigamente, lá no tempo dos avós, tataravós, bisavós, como que era a situação? Se escolhia, você vai casar com ele, você vai casar com ela, pronto. Hoje vocês têm o privilégio do namoro, só que tem que ser feito dentro de uma ética e dentro de princípios cristãos. Sim, e eu também coloquei lá no stories do Instagram uma caixinha de perguntas e eu pedi pra vocês fazerem algumas perguntas sobre o namoro. A gente recebeu até que bastante perguntas e eu queria começar com uma que eu achei bem interessante. Quais os assuntos para conversar durante o namoro e até antes o período de começar ali a namorar, né? Uma das conversas que tem que ter é com relação à avaliação de compatibilidade, certo? Que é para conversar sobre religião, área profissional, área social, cultural, lazer, conversar sobre os assuntos, porque às vezes as ideias não vão encaixar e no futuro isso vai trazer prejuízo. Antes de mais nada aqui, eu quero lembrar uma coisa. Com relação a relacionamento, casamento, é o seguinte: o homem casa com uma mulher e a mulher casa com um homem. Então, esse negócio não porque ele é o regente da orquestra, porque ele é o regente do conjunto, ou porque ele é o líder de tal grupo e vai ser um ótimo esposo. Nem sempre. Nem sempre. Tem que se observar, tem que ser trocado essas ideias. E da mesma forma o homem. Não porque ela canta muito bem, não porque ela é líder de tal conjunto, não. Esquece esse tipo de coisa aí. O homem casa com a mulher e a mulher casa com o homem. Então é por isso que ideias têm que ser trocadas de todas as áreas, em todas as áreas. Agora, o que não se pode ficar conversando? É assuntos, por exemplo, que despertem o libido. Não é bom ficar conversando. Outras coisas que não é boa para ficar conversando. São assuntos que sejam assuntos desconfortáveis. E se de repente o namoro não dá certo, o relacionamento não dá certo, aí vai ficar certas situações vai ficar chatas, porque tiveram conversas que não deveria ter sido. Então, tem que ter sim as conversas para essa avaliação de compatibilidade e tem que se evitar também certos tipos de conversa. Sim, então prestar atenção, né? Na área religiosa, na área profissional, se a pessoa ela quer crescer profissionalmente, se ela quer ficar como tá e tá ok, se a pessoa quer estudar mais, fazer cursos profissionalizantes e o outro não quer, talvez já não vai dar, né, pra ficar juntos aí. Então tudo tem que ser conversado. Bom, a segunda pergunta que fizeram foi: como desapegar de um relacionamento que nos machucaram no passado? Olha, como eu disse, não dá pra ficar. A gente não tem um tempo hábil aqui. Mas a resposta em si, curta e objetiva, é o perdão. A pessoa, ela tem que aprender a perdoar. O perdão, a grande verdade, ela faz parte da cerne do cristianismo. É um dos pilares muito fortes do cristianismo. Então, uma pessoa que se diz cristão e ele diz que não consegue perdoar,
Então a gente vai ter dificuldade não só nessa área, mas em tantas outras. Então o perdão, ele faz parte da vida do cristão. E nessa parte de relacionamento, mais ainda. Então tem que se aprender a perdoar. Tem que perdoar a si mesmo e a outra pessoa e a vida que segue com Cristo. Sim, até o último vídeo dos seguidores que saiu aqui foi falando sobre perdão, né? Não ficar lembrando sempre de coisas que aconteceram e ficar remoendo aquele assunto, porque isso só vai te fazer mal. Então, talvez esquecer realmente que passou, foi algo que aconteceu, mas que está no passado, e isso não pode ter influência na sua vida no presente e no futuro, né? O que passou, passou. Se você não tem como controlar, não adianta ficar remoendo ali. A terceira pergunta: desistir da corte ou do namoro se a pessoa não concorda em fazer corte? Pra quem não sabe, a corte é quando você tem o interesse na pessoa, as duas pessoas elas já entraram de acordo, já sabem que tem um interesse, e vocês têm ali um relacionamento, mas não é bem como um namoro, né? Não tem tanto toque físico, eles não se beijam, eles só vão fazer isso depois do casamento mesmo. É realmente uma preparação pro casamento, pra se conhecer, mas não tão intimamente assim como o namoro, né? Intimamente que eu falo fisicamente. Desistir da corte do namoro se outra pessoa não concorda. Aqui nós vamos ser bem objetivos. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: como andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não dá. Então é simples assim. Se não tiverem de acordo, já conversaram, tem alguma coisa que não está batendo, que as ideias não estão batendo, então não dá certo. Então, se não estiver de acordo ou não concorda com alguma coisa, não está de acordo. Se não está de acordo, não dá para caminhar junto. Simples assim. Até um assunto para se conversar antes do namoro, né? Você quer fazer corte a outra pessoa, não, você já vê que já começou tendo essa diferença, então provavelmente terão mais aí, né? Orar juntos, passar aquele período de oração, né? Que duas pessoas demonstram interesse, vamos orar para ver se vai dar certo esse namoro. Orar juntos, precaução ou defraudação? Precaução ou defraudação? Defraudação significa o seguinte: a defraudação tem um significado de subterfúgio para enganar. Então, é o seguinte: se há o interesse, parte logo ou para a corte ou para o namoro e vão orar. Agora, esse negócio de eu vou orar para ver o que Deus vai responder, e parece mais uma enganação do que precaução. Então, se há algum interesse, se os dois têm o mesmo interesse, já parte para a corte ou para o namoro. E aí vão orar junto, vão conversar e ver se as ideias encaixam. Porque esse negócio, orar, a gente tem que orar sempre. Não é orar somente quando... aliás, para quem ainda não namora, quem está pensando no relacionamento, quem está pensando no casamento, já é para estar orando já. Então, eu tenho isso aqui mais como uma defraudação do que como uma precaução. Sim, e aí a gente volta lá no começo, né? Que o namoro é justamente essa fase para conhecer a outra pessoa. A gente sabe que é um relacionamento importante, só que ele é importante para você conhecer mesmo. Não deu certo, acabou ali, né? Fazer o quê? Cada um segue o seu rumo. Então, o namoro não é uma coisa assim, pra vida toda, né? Por mais que a gente tenha ali a intenção de casar. Então, a oração, ela é importante antes, só que ali depois já parte para um namoro ou para uma corte, pra não ficar, né? Antes, durante e depois, realmente. A próxima pergunta é: posso ter um relacionamento com um católico? E aí a gente já juntou com outra que me perguntaram assim: o que é julgo desigual? Essas duas perguntas a gente juntou porque acaba caindo no julgo desigual. É bom entender o que é um jugo. O jugo é uma peça de madeira colocada no pescoço dos animais que iam arar a terra. Tem um versículo, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, que diz assim: com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Parece um negócio meio desconexo, mas o que está querendo dizer aqui? Que não dá para colocar o jugo sobre um boi e o jugo sobre o jumento. Ou seja, a diferença entre esses animais, ela é gritante. Então, não o conjunto da obra, o resultado daquilo que ia sair, não ia sair bom. Por quê? Porque é um boi e um jumento. É muito diferente. Então, o que quando Paulo ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele escreve o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que ele quer dizer? Não vai dar certo. Isso daqui tanto é para o lado dos cristãos
do lado de cá, dos evangélicos, como do lado dos católicos. Nós já tivemos conversando com pessoas evangélicas, com jovens evangélicos que se envolveram com pessoas católicas, que os próprios católicos eles diziam: isso não vai dar certo, porque você é de uma outra igreja. Então, posso ter um relacionamento com católicos? Não. Por quê? Porque é um jugo desigual. E esse jugo desigual, ele vai além disso daí. Ele pode estar na área financeira, ele pode estar em denominações diferentes, então há de se ter cuidado para não se entrar. Isso pode também ser um jugo desigual. Sim, tem casais que tiveram problemas por um ser calvinista, o outro ser arminiano. E aí, quando chega os filhos, quando vai criar, né, cuidar dos filhos ali, qual é a doutrina, o que a gente vai ensinar aqui, para qual igreja que vai? Até no meio cristão, então, já tem essa diferença, denominações diferentes, igual a gente falou, já é complicado. E vai outra coisa que você tem que conversar antes do namoro também, para não ter complicação depois, né? Se você não sabe quem foi, o que é um calvinista, o que é um arminiano, quem foi Calvino e Armínio, depois vocês comentam aqui embaixo que a gente faz um vídeo lá no IGTV do Instagram, tá bom? Próxima pergunta. Eu devo me preparar para ser uma boa companhia? Como? Olha, essa é uma pergunta boa. Se você já ouviram algum comentário, o pastor Lucinho falando alguma coisa sobre relacionamentos, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: seja a pessoa pelo qual você está orando. Então, sabe aquela pessoa que você ora para que Deus coloque ela no seu caminho, aquela pessoa perfeita? Seja você. Procure ser igual à pessoa que você está orando para que apareça na sua vida. Aí vai dar certo. Mais alguma coisa? Orar a Deus para que o coração não se enamore pela pessoa errada. Isso faz parte da preparação. Procurar alguém que confesse a mesma fé. Já falamos alguma coisa atrás. Ter cuidado com as profecias dos vasos. Tome muito cuidado com isso. Porque eu particularmente já vi muita coisa dar errada através de profecia. Isso tem que ser observado. Observar o comportamento da pessoa, conversar com a pessoa, ver se as ideias batem, compatibilidade e tudo mais. Não desprezar conselho dos pais no Senhor. Infelizmente, a gente vai ter que abrir um parênteses aqui. Nem sempre os conselhos dos pais, quando eles emitem as próprias ideias, nem sempre vai ser certo e verdadeiro. Mas quando esses conselhos eles vêm no Senhor, buscando no Senhor, ouçam os pais de vocês. Porque com certeza, se alguém nessa terra que quer ver o bem dos filhos, são os pais. Então, está aí o conselho. Sim, uma coisa também interessante de se dizer é o seguinte: leia a Bíblia, porque se você lê a Bíblia e você sabe quais são os requisitos bíblicos, né, para ser uma boa pessoa, para ter um bom namoro, os conselhos dos pais que virão, né, como o meu pai até falou, que nem sempre os pais eles estão ali no Senhor, às vezes tem alguma diferença, mas você conhecendo a Bíblia, você vai saber quais são os conselhos que são bíblicos, que tem ali um respaldo, né, um fundamento na Bíblia, e quais não tem, para você poder seguir. Então você vai conhecer o Senhor através da Bíblia. Próxima pergunta. Namoro evangelístico dá certo? Namoro evangelístico, para quem não sabe, é quando você, cristão, se relaciona com uma pessoa que ela não é cristã para tentar trazer ela para a igreja. Então a pergunta é: namoro evangelístico dá certo? E a gente juntou com uma outra pergunta que teve, que foi o seguinte: o que fazer quando não há homens nem mulheres sérios e compromissados na minha igreja? Pois é. Hoje uma das reclamações que tem acontecido no meio cristão, que os jovens reclamam, é que está com dificuldade de encontrar pessoas compromissadas com a palavra, pessoas que realmente querem um relacionamento, que querem construir uma família. E isso muitas vezes empurra as pessoas para fora do meio cristão. Aí você conhece alguém na escola, no serviço, na faculdade, então rola aquela amizade começa a ficar uma amizade colorida, surge o interesse, então aí pode surgir esse namoro evangelístico aqui. Mas respondendo a pergunta, namoro evangelístico dá certo? Não. Esse não aqui, o que é? Nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso. Eu não posso acreditar que o mundo lá fora tem mais a me oferecer do que a igreja aqui dentro. Olha,
no meu tempo de juventude, nós éramos incentivados pelos nossos líderes, como tinha muito congresso de jovens, ajuntamentos de jovens, íamos visitar as outras igrejas, então nós éramos incentivados ao quê? Quando fôssemos visitar, a gente também ficar de olho. Não é que a gente não ia lá para adorar a Deus, mas quem estava em busca de um relacionamento, as outras igrejas, co-irmãs nossas, são os nossos irmãos, são as nossas irmãs, professamos a mesma fé. Então, podemos, quando vamos visitar, quando recebemos visita, faz parte. Às vezes alguém chama a nossa atenção, então nós buscamos a Deus e também a gente tem que estar na pista também, buscando também os nossos interesses. A Bíblia não condena isso daí. Então nós temos que ter cuidado com relação a isso, com esse namoro evangelístico. Há alguns pontos de vista, alguém que diga assim, olha, não, isso daí a decisão é pessoal, cada caso é um caso, Deus pode tocar no coração do não convertido e tornar um verdadeiro cristão ao longo do processo. Pode. Isso daqui, tem dúvida nisso daqui. Se quando a gente procura fazer as coisas já com princípios, procurando entrar pelo caminho certo, muitas vezes dá errado. Agora imagine trocar o certo pelo duvidoso. O outro já tem uma definição mais radical, que diz que a comunhão entre crente e descrente no namoro não tem nada a ver. Citam o versículo de Romanos 14, versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tudo bem, vai dar conta. Só que quando há um mau relacionamento, quando alguma coisa dá errada, todos aqueles que estão em volta pagam o preço também, estão junto com os filhos, pagam o preço, sentem as dores, compram a briga muitas vezes. Então nós temos que pensar também na nossa família e quem está à nossa volta. E é bom até para evitar também, a gente volta lá na segunda ou terceira pergunta, dos relacionamentos que nos machucaram. A chance de você sair machucado de um relacionamento com uma pessoa não cristã, que não segue os princípios bíblicos de namoro, é muito grande, né? Igual a gente falou, há casos em que a pessoa entra para a igreja, se converte e tal. Sim, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? Você está disposto a arriscar isso? Está disposto a se magoar se for preciso? Né? A gente estava até comentando aqui em casa, como é que você vai saber se a pessoa realmente se converteu a Cristo ou a você? Né? Então isso daí tudo a gente tem que abrir o olho e tomar cuidado. A próxima pergunta é: como saber se a pessoa é a certa para mim? E também juntamos com outra pergunta que foi a seguinte: como cristã, quais requisitos devo buscar para me relacionar com alguém? Que praticamente é a mesma coisa, né? A gente tem que ser objetivo aqui nas respostas. Então é o seguinte: essa pessoa tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Com certeza ela vai saber te amar. E da mesma forma, você também. Então, quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nós queremos ver o bem do nosso próximo. Então, se eu vou me relacionar com alguém, eu quero ver o bem dele. E da mesma forma, a pessoa que está vindo lá tem que ter esse mesmo sentimento. E quando se juntar, aí nós voltamos naquelas perguntas. Nós temos que ver se não é julgo desigual, né? Nós temos que avaliar as compatibilidades. Então, voltamos lá atrás. Mas o princípio aqui, o básico aqui, é que você e essa pessoa ame a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós fazemos isso, nós queremos ver a felicidade do nosso próximo. E a grande verdade do relacionamento é isso aqui. Muitos buscam relacionamentos para serem felizes. Não existe isso. O verdadeiro relacionamento é quando você se relaciona com alguém para fazer essa pessoa feliz. Então esse é o caminho do bom relacionamento. O relacionamento é muito mais de se doar do que de pedir, né, para o outro. A próxima pergunta é: como crescer juntos espiritualmente? Mais uma vez sendo objetivo. É um salmo que eu gosto muito. Salmo 37, o verso 4 desse salmo diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Ou seja, o princípio de tudo é servir. Você vai servindo ao Senhor, se espelhando em Cristo,
Porque quando olhamos para Cristo, quando alguém pergunta para Ele, qual a sua comida? Qual é o seu grande desejo? Jesus, ele dizia, o meu desejo, a minha comida, é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando isso se concretiza nas nossas vidas, nós temos alegria de servir ao Senhor. E esse servir ao Senhor, ele vai adiante, nós começamos a servir ao nosso próximo e no nosso relacionamento, nós vamos precisar muito também. Então o Senhor vai nos abençoando, nós vamos crescendo espiritualmente cada vez mais. Então se alegre, confie no Senhor, coloque nele todo o seu desejo de buscar e de servi-lo, e as outras coisas vão se acrescentando na sua vida de uma forma natural e muito boa. Sim, essa questão do servir também é muito importante, porque é no servir que você vai descobrir o seu propósito, né? O seu chamado aqui na Terra. Então, se o meu chamado e o da pessoa que eu estou interessada é totalmente diferente, aí já tem uma incompatibilidade que talvez não dê certo o namoro. Então até o serviço é muito interessante essa questão de ministérios, porque o cristão que serve no ministério e o casal que serve em um ministério acaba crescendo junto espiritualmente, né? Porque tá sempre ali junto, acaba indo pra igreja, um entende o outro. Como manter a santidade em um namoro cristão? Infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, a gente vê um desrespeito muito grande dos filhos para com os pais. Infelizmente. Praticamente tem filhos que é um Deus dentro da casa. Infelizmente. Mas antigamente, quando se tinha um pouco mais de respeito pelos pais, quando a gente ia sair de casa, havia sempre uma fala dos pais. Ô fulano, ô ciclano, lembre-se que você é um Silva, é um Souza, é um Adriano, e assim por diante. Ou seja, ele dizia assim, não envergonhe a nossa família. Então, os filhos às vezes, eles ficavam mais atentos de não cometer certos erros para não envergonhar e trazer tristezas para os seus pais. Trazendo isso para um cristão, tenha sempre em mente que o nosso Pai Celestial, Ele é santo. Sem santidade, não podemos ter comunhão com Ele. Então, nós temos que sempre nos lembrar de quem nós somos filhos. Então, quando você se lembra disso daí, você tem um respeito profundo e um temor e tremor profundo por Deus, muitas coisas são evitadas. Muitas coisas são evitadas. Por quê? Porque nós não queremos trazer escândalos, nós queremos trazer glórias e honra para o nosso Pai. Então, esse é um dos grandes princípios. Como manter a santidade em um namoro cristão? É tendo sempre em mente que o nosso Pai, Ele é santo. E para que a gente tenha comunhão com Ele, de pai e filho, nós precisamos de santidade. Então, aí fica mais fácil. E para ser até mais prático um pouco, né, a gente levar isso para a prática, pode juntar com a pergunta do como crescer juntos espiritualmente, né, e manter a santidade no namoro cristão. Talvez se para você essa coisa, e você tem muita química ali com o seu parceiro, talvez a corte ela seja uma ótima opção para vocês, né? Fazer um devocional juntos, tem vários planos bíblicos, devocionais que você pode fazer em casal ali com o seu namorado ou com alguém que você esteja pensando em namorar, para vocês crescerem juntos no conhecimento da palavra e levar isso para a vida de vocês, né? A próxima e última pergunta é a seguinte: conselhos para os que estão na espera de um relacionamento. Então aqui a gente vai dar alguns conselhos antes, durante e depois. Bem, antes, orar a Deus para que o coração não se enamore pela pessoa errada. Esse é um dos primeiros itens. Procurar alguém que confesse a mesma fé. Já falamos, questão do jogo desigual, né? Ter cuidado com as profecias dos vasos. Então, seja um leitor e praticante da palavra de Deus, para que você não seja enganado com profetada. Não desprezar conselhos dos pais no Senhor. Preste atenção. Durante o namoro, ter uma vida de oração, leitura da palavra de Deus e jejum. Vai precisar, com certeza, viu? Participar de todos os eventos possíveis programados. A juventude da igreja, não perca nenhum trabalho, você e seu namorado ou namorada. Observar o horário e dias
do namoro. Tome cuidado para não ficar importunando, em vez de ser uma boa visita, o sogro ou a sogra não vê a hora de você ir embora. Evitar ficar a sós em um local suspeito. A palavra de Deus com relação a relacionamento, irmãos, ela é muito forte. Quando se fala com relação a pecados, Pedro vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando Paulo fala sobre relacionamento, sobre desejo da mocidade, quando ele fala com Timóteo, ele diz: foge. Então, para isso daqui, evite ficar a sós em um local suspeito. Foge dessa situação. Foge, por quê? Você vai ser vitorioso. Não conversar sobre quaisquer assuntos que despertem o libido, os desejos da carne. Cuidado. Não se expor com assuntos que possam deixar desconfortável caso o namoro termine. Então pode conversar de tudo, mas certas coisas você tem que reter, porque e se o namoro não dá certo? Pode trazer algumas complicações com conversas que tiveram. Solicitar ajudas aos pais ou ao pastor responsável para assuntos de difícil decisão. Não vai querer resolver tudo sozinho. Vocês estão começando a caminhada, então, sem experiência, muitas coisas vocês vão ter sim que pedir ajuda. Não tenham medo, não tenham receio de pedir ajuda. Depois, caso venha terminar o namoro, não comentar com o terceiro sobre o namoro, não divulgar defeitos ou virtudes, continuar amigos, não é? E pelo menos manter o respeito como da forma anterior. Por quê? Porque somos cristãos, nós temos que perdoar. Vamos andar junto. Não deu certo? Não deu certo. Bola para frente e vamos continuar orando para que o Senhor prepare uma outra pessoa para que você construa uma família. Paciência. É por isso que serve a fase do namoro. Como eu disse, é um privilégio. É uma fase de conhecimento, para conhecer um ao outro. Não é para tomar posse um do outro. É para conhecer um outro e ver se vai dar certo. O período de namoro, nós temos que concordar que para a nossa sociedade que é ocidental, ela não é tão séria como um casamento. Talvez em outras culturas, como a gente lê na Bíblia, né, quando falavam que lá praticamente já noivava, já estava compromissado por casamento. Mas na nossa cultura ocidental aqui, o namoro, você terminar um namoro, não é tão sério como terminar um casamento. Então, tenha cuidado, tenha cuidado, analise, converse, veja se dá certo, vejam se estão de acordo. E se alguma coisa não está dando para encaixar, não estiver de acordo, não continue. Não adianta querer ficar prorrogando uma coisa que não vai dar certo. Então, termine logo isso daqui, porque cada um já vai para a pista de novo e já vai ver se entra no outro relacionamento e Deus vai dar vitória. Terminando, permaneçam em oração para que tenham intimidade com Deus e, consequentemente, discernimento daquilo que Ele deseja para as suas vidas. Esse é o mais importante. Sempre é a gente estreitar cada dia mais a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Porque Deus, alguém até diz que Deus não está preocupado com isso. Que você que se vire com relação a essa parte. Não. Deus tem preocupação com todas as áreas das nossas vidas, inclusive a parte do relacionamento. Deus quer que nós tenhamos famílias vitoriosas. Sabe por quê? Porque a igreja não é lá onde vamos e quando nos reunimos lá, que lá se forma e se torna a igreja. A igreja, ela começa nos nossos lares. Cada família é uma igreja e quando se reúne, essa família estruturada, essa família em comunhão com Deus, é uma bênção. É uma bênção. Então Deus tem interesse sim que tenhamos famílias abençoadas, famílias que se ajuntem para um crescimento espiritual e o nome dele seja glorificado através dessa família. Então continue orando, continue firme, que a tampa da tua panela está preparada.
Ai, Deus. Essa questão também do término do namoro, né? Por mais que doa, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: se você tá com alguém, você não pensa em casar com aquela pessoa, você tá namorando o parceiro de outro, que a mulher de outro cara ou o marido de outra mulher. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado para não sermos defraudadores, como a gente já disse. E é isso, né? É isso. Então, seguidores, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito que vocês estejam aqui com a gente. Quem viu até o final, coloca aí embaixo. Eu vi até o... Não, que eu falo pra colocar embaixo. Foi a hashtag a tampa da sua panela tá preparada. Então, seguidores, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que ficou aqui até o final. Eu vou pedir pra você, se você ainda não fez isso, curte o nosso vídeo, compartilha, comenta pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante para chegar a mais pessoas. Então manda o vídeo, pede pro pessoal assistir, compartilhar e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo. E se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá correndo seguir. Um beijo e fiquem com Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz.